Hoje nós vamos começar o estudo das cordas vibrantes, né? Na realidade, o que a gente está estudando são harmônicos. E esses harmônicos podem ocorrer tanto em cordas vibrantes como em tubos sonoros. Então, nós vamos começar pelas cordas vibrantes. Na realidade, os corpos possuem várias frequências de ressonância, que a gente pode chamar de modos harmônicos. Então, vai produzir uma perturbação na área, no caso aqui, uma perturbação na corda, certo? E aí, nessa onda estacionária, nós teremos uma determinada frequência, dependendo o harmônico que ele se encontra. Então, eu vou colocar aqui para vocês imaginarem o seguinte: nós temos aqui uma corda de violão, certo? Mede L de comprimento. Aí essa corda está em repouso, quer dizer, não está emitindo som nenhum. O que acontece se eu coloco a vibrar? A primeira hipótese que nós temos, quando eu coloco isso a vibrar, né? Vou mudar a cor aqui para mostrar o que aconteceria. Ela pode ter essa perturbação, certo? Para cima e para baixo. Isso é o que nós chamamos de primeiro harmônico. Então, a gente coloca aqui N igual a 1, certo? Aí vou escrever aqui, N seria o harmônico. Tudo bem? Bom, então vamos pensar assim. Nós sabemos que a velocidade de propagação de uma onda é lambda vezes a frequência. Certo? Vimos bastante isso desde que começaram as aulas. E nós sabemos também que a velocidade é relacionada com o tempo. Tá, mas vamos pensar primeiro assim. Quando nós temos uma onda, isso não é o comprimento da onda inteira? Subiu, desceu, voltou ao ponto de partida. Quer dizer então aqui que num comparativo entre o comprimento da corda, vou escrever aqui do lado do L, comprimento da corda do violão, certo? E lambda é o comprimento da onda, correto? Então, num comparativo entre os dois, se eu fosse imaginar como que eu teria uma corda inteira nessa onda, eu teria que fazer isso, né? Continuar, tá vendo pontilhadinho aqui? Isso seria uma onda inteira. Quer dizer, então, aqui que eu tenho, na realidade, a metade desse comprimento. Quer dizer, para eu ter um lambda inteiro aqui, né? O meu lambda teria que ser 2 L's. Porque o que eu tenho aqui é a metade do comprimento da corda. Então, vamos pensar de novo numa coisa. Eu sei que V igual a lambda F. Então, V é igual a... Aí no lugar do valor de lambda, eu sei que nesse harmônico, cada lambda vale 2 L's. Então, eu posso voltar aqui e escrever 2L vezes a frequência. Sim? Ou, se preferirmos, podemos escrever F igual a V sobre 2L's. Tudo bem, essa é a frequência que nós temos no primeiro harmônico. Vou colocar aqui 1. Mas se eu quisesse relacionar ele com N, olha o que eu poderia fazer para fazer uma fórmula geral que valesse para tudo. Vou deixar aqui em aberto e depois a gente volta.
Para isso a gente vai pensar no segundo harmônico. Então, seria isso, né? Concordam? Sendo que aqui continua sendo L. Agora o nosso N igual a 2. Estou no segundo harmônico. O que acontece aqui? Diferente do anterior. Aqui eu tenho uma onda completa, então aqui o lambda vale o próprio L. Concordam? Olha lá. Ó. Olha o lambda, olha o L. São iguaizinhos. Então, lambda igual a L. N igual a 2, segundo harmônico. Lembra do harmônico? N é o número do harmônico. Bom, se eu fosse voltar aqui, né, nessa mesma expressão, então aqui ficaria V é igual a, no lugar de lambda, eu colocar L, porque os dois são iguais. Tem que olhar com bastante atenção. Quer dizer, no lugar do lambda, estou substituindo por L. Tá, vamos isolar a frequência. Então ficaria F é igual a V sobre L. Essa seria então a frequência do segundo harmônico. Tá, mas como que eu posso comparar a primeira com a segunda e fazer alguma coisa que fique geral para qualquer uma? Então veja bem. Aqui no denominador tem o número 2. E aqui em cima não tem nada, então é 1. Aqui no meu primeiro harmônico, então esse aqui poderia ser o valor de N. Tá, mas como que pode ficar igual aqui embaixo? Bom, vocês concordam que se eu colocar 2 em cima e 2 embaixo, continua sendo 1? Quem é esse 2? O harmônico. Então, quer dizer que eu posso criar uma fórmula geral que fique assim. Fn é igual a NV sobre 2Ls. Vamos ver se isso dá certo. Vamos comparar isso primeiro com o primeiro harmônico. Quer dizer que F1 seria, no lugar do N, 1 V sobre 2L. Olha aqui, não é igualzinho? Agora vamos colocar no segundo harmônico. F2 é igual a 2, que é o valor de N, V sobre 2L. Olha aqui, não é igualzinho? Então quer dizer que se eu fosse calcular o F7, o sétimo harmônico, ficaria 7V sobre 2L. Tcharam! Essa aqui então é uma equação geral. Mas é geral para quem? Para as cordas vibrantes. Certo? Aí eu vou fazer um exemplo só para vocês verem como é que funciona isso. Bom, então um exemplo que eu vou fazer com vocês é assim. Imagina que você tem aqui uma corda de violão, certo? E essa corda de violão tem um comprimento de meio metro. Então, vou escrever comprimento da corda do violão, meio metro. E eu sei que a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo. Certo? Então, a corda do violão mede meio metro. E o som tem essa velocidade de propagação no ar. Tá? Isso aí dificilmente vai mudar. Vai ser 340, 330, tá? Normalmente vai ser esse número. Mas sempre vai ser fornecido. Bom, aí diz o seguinte. Eu coloquei um instrumento para medir a frequência e a frequência que eu medi é, vamos supor, 850 Hz. Certo? Essa é a frequência que eu medi. Aí eu me pergunto, em que harmônico eu estaria? Qual seria o número do harmônico?
Então, da fórmula geral que acabamos de ver, Fn é igual a NV sobre 2Ls, certo? Vamos ver se dá um número redondo que eu acabei de inventar, às vezes dá um número quebrado, né? Se der quebrado, a gente muda a frequência para chegar a um valor próximo, ou fica como exemplo, né? Então, essa frequência aqui seria 850. N é o número do harmônico que nós queremos. A velocidade, 340. 2 vezes o comprimento, que é 0,5. Certo? Bom, então, daqui. Possivelmente eu vou mudar esse 850, tá? Acho que não vai dar certo com esse número. N vezes 340 sobre 2 vezes meio, que é 1. Portanto, N é igual a 850 sobre 340. N igual a... como deu o número quebrado, vou pegar e vou mudar esse número. Vou mudar aqui, vou apagar. Só mudei esse número, tá? Vamos colocar aqui que a frequência que eu medi é 1020. Então, troquei por 1020 a frequência, só para dar um número bonitinho. Fazendo a conta aqui, vai dar 3. Quer dizer que eu estou no terceiro harmônico. Certo? Bom, e aí, todos os exemplos podem girar em torno disso. Ou pede para calcular o harmônico, ou te dá o harmônico, pede para calcular a frequência, né? Aí a brincadeira vai ser nesse sentido.